Está começando o seu programa Vida e Saúde, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E olha só, hoje é quarta da saúde mental, Dr. César aqui conosco mais uma vez. Como é que o senhor está, doutor? Tudo bem, Peru? Eu estou bem, graças a Deus. Nossa, estou feliz também. E também recebemos hoje nosso querido pastor e especialista em relacionamentos, Marco Lamarques aqui com a gente, tudo bem? Tudo bom, Teru? Bom estar com você, bom estar com o Dr. César e com você, que nos acompanha aí sempre no Vida e Saúde. É isso, vem pra cá que hoje a gente vai falar pra família. Sim, Marco Lamarques e Dr. César vão falar sobre como exercer autoridade em casa. A gente vai trabalhar a autoridade com os filhos e também entre cônjuges. Vem pra cá porque esse assunto interessa pra você, pra sua família. E sabe o que mais? Nós perguntamos para vocês alguns assuntos relacionados a esse tema e você vai ter as suas dúvidas respondidas aqui em algum momento pelos nossos especialistas. Olha, começa esse programa com um verso muito interessante. Olha só que legal que o devocional de adultos aqui, Vislumbres da Eternidade, traz pra gente no texto de Tiago 3,17. A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago traz esse texto aqui. Parece que ele pensou no nosso programa hoje, né? Não, gente? Escreveu para esse momento. Sabedoria. Você já começa o programa aí com uma primeira dica sobre esse lance de exercer a autoridade do jeito certo, do jeito divino. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos. E olha só que interessante, termina com imparcialidade e também sem fingimento. Ela é uma coisa boa demais. A gente está precisando desse tipo de sabedoria hoje em dia, não? Sem essa sabedoria é muito difícil o casamento e a educação dos filhos, né? Precisamos desse tipo de sabedoria. Vamos juntos, a gente está pedindo isso para Deus hoje, sabedoria para você, para nós aqui, mas eu quero muito sua companhia aqui nesse programa. Em 30 segundos, a gente traz conteúdo que pode transformar aí o convívio da sua casa. A gente volta já. Estamos de volta, vem pra cá que tá começando esse programa que vai falar sobre autoridade. É um assunto que é difícil para você aí, porque eu percebo que os valores estão bastante assim alterados nesse momento da história desse mundo e existe muita confusão, até mesmo com a palavra autoridade, Dr. César. Tem um sentido muito mais pesado hoje do que talvez alguns anos atrás, né? A palavra? Autoridade. Sim, é. Tem um peso diferente. Hoje em dia parece que o pessoal tem mais alergia a isso, né? Tem. Porque interpreta mal. A gente vai falar sobre isso aqui. Porque a autoridade bem exercida, ela cria ordem na família, no Estado, na prefeitura, no governo, né? Mas o pessoal meio que tem uma arrepia aí, talvez porque foi muito usado como autoritarismo, né? É isso que eu ia trazer. A autoridade é diferente de autoritarismo, é diferente de... tem uma outra palavra que acaba trazendo um sentido muito mais pejorativo para a palavra, mas ela ajuda a gente a trazer segurança, não é mesmo? Sim, é uma referência até, quando você tem alguém que está mantendo a autoridade, você tem uma referência, porque você precisa ter regras para se ambientar, para se relacionar, para a tua segurança, para a tua felicidade, até para a tua saúde emocional, né, doutor César? Senão a gente começa a seguir, às vezes, referências negativas e até influências negativas que não são boas para a gente, né? E a autoridade ali com equilíbrio, ela sempre faz a diferença nesse momento. E, gente, a nossa casa é o nosso refúgio, é o lugar que a gente deseja que seja o melhor lugar do mundo para os pais, para a família, para os filhos, mas é um dilema, né, dos pais, principalmente, conseguir equilibrar a disciplina dos filhos. Você concorda? Como é que educar aí com autoridade pode ser uma tarefa equilibrada na opinião de vocês? Dr. César,
autoridade com equilíbrio, disciplina com equilíbrio, sem extremos? Você sabe que, como o pastor Lamarck estava falando, a autoridade ela é uma necessidade. Porque se você tem um grupo de pessoas, que pode ser uma família, uma comunidade religiosa, uma empresa, a figura de autoridade, ela dá o norte, ela delineia, ela guia, né? Você pega o exemplo bíblico, Jesus, né, é o pastor das ovelhas, as ovelhas seguem esse líder. Então, no fundo, a gente sente falta de um líder para nos guiar, né? Claro que uma vez eu trabalhei num centro de vida saudável e contratamos um especialista em qualidade de empresa. Ele fez um treinamento com todos os funcionários e ele falou assim uma frase: olha, o chefe as pessoas seguem por medo e o líder as pessoas seguem por admiração. Né? Então a gente precisa disso. Mesmo aquele que é o líder, ele precisa de alguém. Né? E você está no topo da carreira, então precisa de um Deus para ser o líder, para dizer, olha, esse caminho aqui é melhor, esse aqui não é melhor. Porque o papel do líder que usa sabiamente a autoridade, ele vai fazer muito bem para os seus liderados, né? Os liderados vão gostar, vão respeitar, vão produzir, porque ele está exercendo, esse líder, um papel de autoridade que lhe foi atribuída de uma forma sábia. Se não é de forma sábia, se é de forma ditatorial, aí as pessoas vão ficar com medo, estressadas, ansiosas, enfim, vão adoecer. E até mesmo causa segurança, ela traz a segurança. E aí que está a questão muito importante da autoridade com equilíbrio de um pai e de uma mãe com relação à criança. Porque a criança precisa de um norte, ela precisa de uma referência, e quando ela não tem essa referência, ela fica insegura. E até mesmo a necessidade dos pais permitirem que a criança lide com um pouco de frustração, algumas experiências de frustrações dentro desse contexto de relacionamento, da casa, da família. Como você disse, a família tem que ser um lugar agradável para a gente. E até em alguns momentos, pode até a família pensar, mas isso aqui ela não gosta de fazer, mas é necessário para ela. Esse não gosta e é necessário, amanhã vai ser importante para o desenvolvimento emocional dela, para a estabilidade emocional dela, até para a segurança dela. Ela aprender a lidar com os nãos da vida, com a insegurança da vida, né? Que vai ter que enfrentar. Que vai né? ter que enfrentar. No trabalho, no casamento, né? Com certeza, mas eu não sei se você percebe essa tendência que a gente vive atualmente, né? A gente como pais, eu ainda tenho filhos pequenos, né? Vocês já estão com os filhos que bateram asas, graças a Deus. Mas eu não sei se você percebe aí uma tendência para os extremos. Ou firme demais, a gente trouxe aqui, né, a questão da palavra autoridade, causa até um arrepio, uma alergia nas pessoas, firmeza demais, ou então negligência, que é assim, a falta de qualquer parâmetro até, né? Isso não deixa as famílias felizes. É bom a gente trazer, porque os dois extremos são prejudiciais. A gente pode até trocar um pouquinho, pode usar a mesma firmeza, talvez pode trocar com rigidez, quer dizer, então a gente pode errar como pai e mãe dessas duas formas, né, rigidez ou permissividade, né, e também superproteção. Então, realmente, as crianças criadas em lares ditatoriais vão ter problemas emocionais parecidos com as crianças criadas em lares superliberais, né? Uma vez eu vi um trabalho científico feito com jovens e que se avaliou, né, de famílias muito rígidas, ditatoriais, comparado com os jovens adolescentes de famílias muito liberais. Dá a impressão, inclusive para a cultura de hoje, de que os jovens cujos pais são muito liberais, o que é um pai liberal? Chega a hora que quer, vai na festa, não tem problema, não quer saber com quem o filho está andando, está tudo ótimo. Mundo, né? Os horários são super flexíveis. E você sabe, né? O resultado do estudo, o que mostrou? É que no estudo de follow-up, de seguimento, né, acompanhando esses jovens nos próximos anos, se verificou que os adolescentes, lá no início da vida adulta, eles que tiveram pais muito liberais, eles tinham uma pergunta dentro deles: será que meu pai e minha mãe realmente ligam para mim? Uau! Porque deixava tudo, né? Então, na verdade, as crianças precisam, como o senhor falou, né, de uma autoridade, de um guia para poder direcionar. E até essa frustração, ela existe porque a criança não consegue, ela não foi ensinada a lidar com o não foi ensinada a lidar com as frustrações. Então, esse pouco de frustração que ela aprende, ela é importante. E esse estudo
doutor César, provavelmente colocou que esses adolescentes, essas crianças, elas, quando crescem, eles sentem muita raiva do pai que não que não colocou limite para ele. Em vez de dizer que, eu vou adorar esse pai, ele sente raiva desse pai. Porque o pai não ensinou ele a lidar com a realidade da vida. Ele criou o filho numa redoma de vidro que quando ele sair de casa ou quando ele tiver que enfrentar a realidade, vida, né? O que a gente tem, como todos nós sabemos que a vida não tem vida perfeita, as pessoas não são todas como a gente gostaria, ele não vai saber lidar com isso. Olha, a nossa produção colocou essa pergunta nas redes sociais sobre exercer a autoridade. E olha só o que chegou pra gente. Eu quero trazer na tela essa participação, porque tem a ver com o que a gente está conversando. A Rita de Cássia diz que é desafiador exercer autoridade com os filhos e ela tem medo de ser autoritária. Dicas sempre ajudam muito, especialmente com adolescentes. É uma fase em que eles estão testando, assim, o nosso limite mesmo, né? Obrigada, Rita. A Binoan Almeida também diz que funciona, mas é desafiador quanto à autoridade, né? Antes, éramos criados para servir os pais. Hoje, os pais são ensinados a servir os filhos. Obrigada, Binoan. Eu quero o comentário de vocês quanto a isso, porque realmente mudou. A gente tinha pais que eram autoritários, sim, há 40, 50, 60 anos atrás, e isso criou nesses filhos que foram criados com uma autoridade talvez um pouco exagerada, o outro extremo. Eu não quero agir assim com meu filho, mas aí o filho cresceu sem um norte, um guia, porque a autoridade do jeito certo, com amor, né, bem dosada, ela traz segurança para esse indivíduo, pastor. Sim, eu quero citar aqui uma educadora, Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, 389, ela fala o seguinte: as lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância, quer dizer, desde bebezinho, né, tem mais que ver com o caráter e a direção da vida do que com todas as instruções e educação dos anos posteriores. Então não adianta eu colocar meu filho num bom colégio, não adianta eu colocar meu filho numa boa universidade, até pagar um bom cursinho para ele entrar na universidade, se a base dele não foi bem preparada. Então às vezes frustrante para nós pais lidar com a autoridade, às vezes difícil. Eu digo, na maioria das vezes, você tem os teus pequenos ainda, eu tenho os meus filhos homens já, você também, doutor César, adultos, mas eu digo que é importantíssimo para ele. Quando você coloca a tua autoridade, você coloca os limites, você está ensinando a criança que você a ama. E a própria Bíblia fala isso, né? A Bíblia comenta a respeito disso, que a criança ela se sente amada dentro desse contexto de regular limites. Mas eu quero acrescentar o seguinte, até nós conversamos, doutor César, sobre um posicionamento que o doutor Gary Chapman, não sei se você se lembra que eu comentei lá, eu acho muito inteligente a maneira, é um educador, é um psicólogo da família, mas ele diz assim, você, quando lida com crianças ou lida num relacionamento conjugal, você tem que lidar com o amor terno e o amor firme. O amor terno é aquele amor que vê a necessidade emocional do outro. A criança está com sono, ela está cansada, ela está inquieta, ela está precisando de um banho, de um beijo, de um abraço, a mãe te ama, está insegura, primeiro dia de aula, tem o seu momento de amor terno. É muito importante. Amor terno com ternura, né? É ternura, mas ele demonstra amor pela necessidade emocional e entende a necessidade emocional da criança. A criança está nervosa, bateu a mão, derrubou o copo com água. Não foi negligência, não foi uma pirraça, foi um acidente. Abraça, filho, acidente acontece, a gente vai, quebra o copo, a gente junta, é uma coisa. Mas o amor firme, o que é? O amor firme é quando você estabelece limites e as consequências desses limites. Você vai brincar, você tem horário para brincar com teus brinquedos, querido, pode brincar, mas você tem que, esse tempo para brincar, tal hora, depois que você terminar, você tem que juntar. Você tem que juntar os teus brinquedos e guardar na caixinha. É claro, dentro de um nível de emocional, da idade da criança, cada momento o seu limite, mas quando que eu posso usar o amor firme? Quando eu uso o amor terno. Para usar o amor firme, eu tenho que ter o amor terno. E eu vejo assim... Senão vira autoritarismo. Aí que vira autoritarismo. Amor firme sem amor terno é autoritarismo. E amor
você colocou num ponto certo, para resumir. E o amor terno sem amor firme é negligência. É negligência, gente. É aquele amor que você acha que tá fazendo o seu filho a coisa mais feliz do mundo. E não só filho, você que é avô, que é avó, que cuida dessa criança aí. Porque às vezes os pais estão trabalhando e você exerce o papel de pai aí, sendo avó, mas exerce o papel de mãe. Você também pode se apropriar aqui dessas dicas dos nossos 2 especialistas hoje. Eu vou trazer algumas situações aqui agora e quero ouvir o comentário de vocês, tá? Porque pode ser que esteja acontecendo aí na sua casa e você vai se apropriando aqui das dicas, tá? Porque controlar, nem sempre, nos controlarmos para que essa firmeza e essa ternura apareçam na hora certa, acho que é a chave de tudo, gente. Vamos trazer situações aqui, ó. Talvez quando o filho não quer estudar ou trabalhar, o pai ele tenta sair daquele autoritarismo ali, né, para chegar e conversar, mas é mais forte. Até porque a gente não lida só com falta de sabedoria, gente. Às vezes é o tempo. Eu não tenho tempo naquele momento. Tem o emocional do pai e da mãe também, né? Como é que a gente faz? A criança precisa fazer a responsabilidade dela, que é, às vezes um trabalho dentro de casa, às vezes é tarefa. E não quer, e o pai tem vontade de esganar aquela criança. Aí que a gente pode encaixar a questão do amor terno e do amor firme. O amor firme, ele tem uma conversa antecipada. E é por isso que alguns pais têm dificuldade, porque esse tempo para combinar, para conversar, para educar, muitos não estão separando. E sabe que tempo é a gente que organiza, né? Aí a gente tem que ver o que é a prioridade. E, infelizmente, alguns pais estão terceirizando a educação, ou para a escola, ou até para a igreja, às vezes. A gente tem experiências assim. E mesmo que os educadores lá, ou os ensinadores, né? Porque a educação deveria de ser em casa, façam o melhor, não é a mesma coisa que em casa. Porque quando ele chegar em casa, ele vai ter a referência ao lugar de porto seguro dele. Mas, assim, o amor firme, ele combina antes. Então, tem horário... As regras são claras. São claras. Porque outra coisa que não pode acontecer, o amor terno, ele vai amar, ele vai cuidar, ele vai dar o espaço para brincar, ele vai dar o espaço para dormir, ele vai dar o espaço para se divertir, para ter o relacionamento com os amigos. Mas, assim, ele vai precisar ter tempo para combinar. Eu falei, filho, você uma vez por semana, você pode ir na casa da tua amiguinha, mas tem horário para voltar, você tem horário para estudar. Nós, quando vamos comer, nós temos que desligar o celular. Ou o tempo para você ficar, dependendo da idade, claro, nem vai usar, mas o tempo vai ser esse. Mas você combina antes. E até ali nós tivemos uma pergunta sobre adolescente. Eu me lembro, doutor César, que quando os meus filhos entraram na adolescência, eu tenho uma brincadeira que eu já percebo, né, quando eu entro na adolescência, quando fecha a porta do quarto. Até aquele momento estava a porta aberta, depois entrou na pré-adolescência, já foi assim, depois fechou por vez, o pai entra, parece que está entrando um investigador. Aí eu conversei, eles começaram a reclamar de algumas coisas, eu e a Silmara, a minha esposa, nós conversamos com eles assim, coloca aqui no papel, eu vou dar assim o que eu passei, todos os direitos de vocês. Aí foi quase um pacote de folha de sulfite, né? Nós assentados à mesa com ele ali, com os dois, né? Eu tenho 2 meninos, diferença de 2 anos de idade. Aí depois, agora eu e a mãe, nós vamos colocar aqui quais são os deveres de vocês. Tem dever. Acho que eles estavam com 14 e 12, um negócio assim. Tá, colocaram a lista. Aí eu falei assim, agora vamos balancear um negócio aqui. A gente negocia e vocês negociam. Aí a gente foi negociando aqui, eles não sabem, mas nós conseguimos a maior parte da nossa lista. Aí depois, não, mas aqui foi uma conversa gostosa, só que daí não foi uma conversa assim, olha, é o seguinte, porque aqui, porque você não faz isso, não faz aquilo, não vai sair essa conversa. Senta e ouve o que eles querem dizer a respeito disso e deixa que eles coloquem no papel. Não é brincadeira, é sério e leva em consideração. Depois que eles fizeram isso, nós fizemos um resumo e colocamos esse papel atrás da porta deles. Quando tinha alguma situação para resolver, falou, opa, o que nós combinamos naquele contrato lá? E nós assinamos. Teru. Legal. Eu e a Silmara assinamos e o Marcos e o Rafael assinaram. Essa é uma boa estratégia, né? De conversar e chegar num acordo, né? E foi pré-estabelecido o negócio. E uma coisa que pode ajudar muito no lidar com os filhos é eu acreditar que o meu filho, que a minha filha vai aguentar a frustração.
Sim. Se eu disser não, não posso comprar esse brinquedo hoje, não, hoje não dá para brincar com o amiguinho, 2 horas, brincar só 1 hora, porque tem a tarefa de casa. Então, como hoje em dia os pais são mais permissivos, têm medo de colocar limites e criar neurose e empurrar os filhos para droga, para má companhia, então eu preciso acreditar que quando eu disser não, que é um não que cabe, eles vão aguentar isso, não porque necessário. no fundo eles vão saber que precisa, né? Pode, externamente vão rejeitar, você é muito rígido, você é muito rígido e tal, mas no fundo vão depois agradecer. Esse depois pode ser no dia seguinte ou pode ser daqui a 10 anos, né? Eu me lembro de um caso de uma menina que usava maconha, uma adolescente, e a mãe ficava desesperada, e essa mãe então começou a frequentar o grupo Naranon, que é um grupo que orienta os pais ou amigos de alguém que usa droga, e ela começou a entender como colocar limite para essa menina. Eles moravam numa cidade muito fria, região serrana, a mãe morava no apartamento, e a mãe disse: filha, de hoje em diante você não entra em casa se você chegar depois das 10 da noite. Lamento, mas a mamãe vai colocar esse limite, ela usando droga. E a menina, o que aconteceu? Na noite do inverno, região serrana, chegou depois das 10. O que a mãe fez? Não abriu a porta. Ela ficou no corredor do apartamento. Claro, a mãe com o coração apertadíssimo, né? Frio, tudo isso, mas a mãe segurou a onda e não abriu a porta naquela noite. E, resumindo a história, a menina acabou entrando em recuperação, largou a droga. 3, 4 anos depois, a menina chegou para a mãe e falou assim: mãe, muito obrigado, porque aquelas vezes você não abriu a porta para mim. Se você tivesse aberto a porta, eu continuaria nas drogas porque você teria sido permissiva. É o limite que ela precisava, a referência que ela precisava. Olha, às vezes a gente precisa do extremo, gente. Vamos trazer mais situações aqui, porque a gente tem aqui, olha, pode oscilar entre agressividade, entre um momento de sanidade, ou a gente precisa de, olha, se o filho está mentindo com frequência, olha aí, a gente está vendo o nosso termômetro, essa bolinha vai oscilando, né? Às vezes a gente é agressiva, às vezes a gente usa da violência, às vezes a gente usa da contenção, a gente está vendo essa mãe segurando esse filho aí. Como a gente consegue equilibrar esse amor, essa firmeza e amor terno nessa situação? A criança pode mentir com frequência por razões variadas, ou porque está muito insegura, ou porque já percebeu que quando mente manipula os pais meio que deixa passar batido, né? Então elas acabam mentindo para poder ter o que elas querem, porque aprendeu que mentindo consegue, manipula e consegue, e aí não enfrentou a frustração. Então, nesse caso, os pais têm que pensar: o que é que eu estou fazendo de permissividade que eu preciso corrigir? Papai e mamãe, sempre é tempo de corrigir uma conduta errada que a gente praticou com o pai ou mãe. Sempre. Eu estou com filho adulto, já tenho, né, netos, mas eu penso: eu errei nisso aqui, errei naquilo ali, hoje não vou errar mais, né? Então, esse reconhecer é poderoso, né, doutor César? Esse reconhecer que errou é poderoso em qualquer idade. É muito poderoso, porque eu acho que é o caminho, é o caminho do conserto, porque como é que eu vou consertar uma conduta errada se eu não admito que eu errei, né? Então a questão da criança mentindo, a gente tem que ser firme, né, pastor? Firme e amoroso também, amorosa, mas não admitir mentira, e teologicamente também a Bíblia fala sobre isso, né? Você sabe que nós temos que entender também o ambiente de cultura que nós estamos vivendo hoje. A gente tem atualmente uma cultura consumista que está fundamentada no hedonismo. O hedonismo ensina que a felicidade ela acontece pelo prazer. Então, para essa cultura do prazer, só há felicidade quando tem prazer. Então, quando você coloca limites para um filho, ou você até leva o filho a uma situação de não e ele passa por uma frustração, isso vai de encontro, vai contra o que a cultura te ensina. Que você tem que viver, para ser feliz tem que ter prazer, comprando ou até fazendo o que você quer, bebendo o que você quer, usando o que você quer, como se isso fosse uma sequência de prazer. E na realidade não é. Não há um equilíbrio com isso. E os pais têm que entender que o filho, quando descobre que o desenvolvimento dele acontece e ele é responsável por aquilo que ele faz, e se ele consegue, ele desenvolveu algo para conseguir aquilo, não veio de graça para ele, como muitos pais. Eu não estou falando só de dar coisas para os filhos, mas também de permitir para os filhos certas coisas. O filho vai ter aquele tipo de permissão porque ele, por exemplo, ele mereceu confiança. Ok, conquistou. Conquistou. Agora, a cultura diz que não pode, porque vai tirar o prazer, e se tira o prazer, tira a felicidade.
Olha, e isso pode evoluir para, por exemplo, essa conduta aqui, olha, um filho que acaba agredindo os pais quando não recebe o que quer, quando não tem o que... Isso pode ser de pequenininho até filhos mais velhos, gente. Algumas crianças têm essa atitude mais agressiva por uma questão mais de temperamento, que 40% é herdado e 60% é aprendido segundo a neurociência. Mas eu sempre penso assim, uma criança que chega no ponto de agredir, ela possivelmente não teve limites adequados antes, né? Ou seja, em alguns momentos, talvez a família brincou, e olha só como é que é genioso, nossa, olha que temperamento forte e tal. E a criança chuta a canela e dá um tapa no pai, dá um tapa na mãe, e meio que leva na brincadeira e até nesse tipo de coisa, que temperamento forte que tem e tal, olha, mas tem que ser corrigido no primeiro momento. Ei, isso não se faz com o papai, isso não se faz com a mamãe. Tem que ser na hora. Na hora e ali na primeira manifestação de uma atitude agressiva, para cortar o mal pela raiz. Porque se for minimizando, passando panos quentes, a mão em cima, isso se estrutura na criança e mais tarde é difícil corrigir. E essa negligência, desculpe, Teru, ela tem um grande problema, porque quando você não impõe os limites para a criança e ela manipula você, ela vai manipulando de todos os jeitos. E quando ela ficar maior, que ela entender, ela vai agredir você. E é uma pesquisa que diz que até em delegacias de polícia hoje, os registros de ocorrências são em mães que são agredidas. E quando a criança não entende que o direito dela não pode sobrepor o direito do outro, ela acha que toda vez que os prazeres dela, a vontade dela é um direito dela e que está acima de qualquer outro, ela não entende esses limites e pode se tornar uma criança agressiva. Agora, também. Antes de chamar o intervalo, a gente viu aí, vamos colocar essa última tela de novo, a gente viu um termômetro aí que pende para cada lado. Quando a gente é agredido, o pai precisa estar com a cabeça assim, firme na autoridade exercida do jeito certo para ele não agredir. Sim. Como resposta, para ele não apenas conter, mas para ele conversar, para que isso seja feito. E às vezes vai ser uma conversa mais firme, mas é uma conversa necessária. Agressão, respondendo outra agressão, não é a resposta. E você sabe que às vezes acontece que o filho agride o pai ou a mãe, porque às vezes esse pai e a mãe também agridem. Que às vezes são pessoas meio agressivas e violentas, e a gente sabe que os filhos copiam as coisas boas e ruins dos pais. Então, se você é pai e você é mãe, ou você é uma pessoa agressiva, seja verbalmente ou fisicamente, como é que você vai cobrar a agressão do seu filho? Você está ensinando a ser agressivo. Então, você tem que melhorar o seu papel para, então, ter eficácia a sua correção da agressão inadequada da criança. Muito bem, precisamos de um intervalo. Na volta você continua aqui com a presença do Dr. César Vasconcelos, ele que é psiquiatra, também Dr. Marco Lamarques, que é especialista em relacionamentos, falando sobre esse equilíbrio ao exercer autoridade em casa. Você vai ter um momento aqui em que eles vão responder dúvidas e a gente vai falar ainda sobre a autoridade entre marido e mulher. Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.